Olá, sejam bem-vindos ao canal da Gabs. No vídeo de hoje falaremos sobre sistemas operacionais. Abordaremos a história de como surgiu a ideia de um sistema operacional, qual a sua definição, quais são os componentes que fazem parte, e abordaremos também um exemplo de dois sistemas operacionais, que é o Windows e o Linux, onde citaremos as características, principais diferenças e curiosidades. Os primeiros computadores, que eram gigantes e necessitavam de intervenção humana para realizar qualquer atividade, surgiram na década de 1950, quando as empresas contratavam funcionários que ativavam e desativavam chaves, com o intuito de indicar quais os componentes deveriam ficar ativados para realizar determinada atividade. Por exemplo, ao desativar alguma chave, essa informação percorria por quilômetros de fio e acendia uma luz computador, que indicava que determinada função do computador estava desativada naquele momento. Apesar desse modelo de computador funcionar para a empresa realizar as atividades necessárias, foi observada a necessidade de criar algum software que fosse capaz de realizar pelo menos algumas dessas atividades manuais de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana. Foi aí que surgiu a primeira ideia de sistema operacional. Bom, o sistema operacional é o conjunto de softwares que é responsável por gerenciar e processar a interface entre o usuário e o hardware, não permitindo que outros programas façam alterações que possam prejudicar o seu bom funcionamento. As principais funções do sistema operacional são inicializar o hardware do computador, fornecer rotinas básicas para controle de dispositivos, como por exemplo mouse e teclado, fornecer gerência, escalonamento e interação de tarefas, e também manter a integridade do sistema. Falando agora um pouco dos componentes que fazem parte do sistema operacional. O principal componente é o kernel, ou popularmente conhecido como caroço. Ele é o responsável pelo gerenciamento de todo o sistema operacional. É ele que vai alternar entre os processos, sendo alguns do próprio sistema operacional e os processos que foram programados pelo próprio usuário. O gerenciador de memória é ele que vai dividir a memória para os programas e componentes do sistema. Ele também possui o, o gerenciador de memória virtual. Gerenciador de fila de projetos. O scheduler, que é o componente que define qual processo vai executar a cada momento e por quanto tempo. Gerenciador de interrupções, que administra as interrupções de software e hardware. Gerenciador de arquivos, que gerencia todas as solicitações de leituras e escritas nos dispositivos que usam arquivos, como pendrives, HDs, CD, entre outros. Gerenciador de rede, que trata das solicitações da rede, seja de forma local ou forma remota. Drivers de dispositivos. Ele é o responsável pela comunicação entre o sistema operacional e os dispositivos que forem instalados no computador, como mouse, teclado, vídeo, placas de som, portas USB, placas de rede, impressoras, câmeras e entre outros. Gerenciador de ES. É ele que faz a comunicação de dados com as portas de entrada e saída, como portas de seriais, placas de rede, comunicação Bluetooth, etc. Observe que um componente interage com o outro. Por exemplo, o gerenciador de arquivos interage com o gerenciador de rede, caso o disco seja virtual ou esteja em outro computador. Quando se acessa um pendrive, usa-se o gerenciador de ES interligado com o gerenciador de arquivo. Falando agora do sistema operacional Windows. Ele é um sistema que foi desenvolvido pela Microsoft em parceria com a IBM. Sua primeira versão foi criada em 1981, denominado MS-DOS IBM PC-DOS. Seu código era fechado e já na versão 2.0 suportava HDs de 10 MB e estrutura de arquivos em árvore.
até chegar na versão que conhecemos hoje, lançada em outubro de 2021, que é a versão do Windows 11. Falando agora do sistema operacional Linux. A primeira versão do sistema foi lançada em 1991, quando o seu criador, Linus Torvalds, se aproveitou de bibliotecas e aplicações do GNU, sistema composto por código livre, para criar um sistema operacional totalmente gratuito. Até que chegamos também na versão 6.2 que conhecemos hoje, que foi lançada em abril desse ano. Curiosidades. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre 3 curiosidades do sistema operacional Linux. O Linux não possui todos os componentes citados anteriormente na parte de componentes do sistema operacional, ou seja, ele só possui o kernel. A maior parte do código de programação do Linux é baseado na linguagem C. O Tux é o nome do pinguim mascote do Linux, e foi Linus Torvalds que deu a palavra final para definir essa aparência. A ideia era que ele queria um pinguim com uma cara de satisfeito depois de um banquete. 3 curiosidades sobre o sistema operacional Windows. Se dependesse do Bill Gates, o sistema teria o nome de Interface Manager, por possibilitar o manuseio por mouse. Mas o chefe de marketing da Microsoft da época achou melhor Windows, justamente por representar as janelas que separavam as operações do sistema operacional. A música criada na versão do sistema de 1995, que aparecia quando era iniciado o sistema, chegou a custar $35.000. A famosa tela azul da morte já apareceu para Bill Gates durante uma apresentação no evento Comdex em 1988. O objetivo da apresentação era mostrar que a partir daquela versão o sistema iria reconhecer impressoras. Agora falaremos um pouquinho sobre as diferenças entre o sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux. O terminal Linux é baseado em Unix, tendo mais opções para ferramentas de desenvolvimento e controle dentro do sistema. O terminal do Windows é baseado em MS-DOS, com opções mais básicas. Apesar da Microsoft ser uma das maiores distribuidores na comunidade open source, ou seja, código aberto, o Windows não é o open source. Já o Linux, por outro lado, é um open source, dando aos usuários e desenvolvedores muito mais opções em questões de customização, controle de oportunidades e oportunidades de desenvolvimento. O Linux tende a ser mais difícil para um usuário casual, devido a muitas mudanças necessitarem de comandos e o terminal para serem executados, enquanto o Windows é mais gráfico, com uma interface bem mais amigável. O Linux tem muito mais opções de personalização de aparência, podendo alterar quase tudo sem muita dificuldade, enquanto o Windows é necessária a instalação de temas e programas, que acabam pesando muito e deixamos o sistema operacional lento. E pelo fato do Linux ter uma quantidade menor de usuários e aplicativos desenvolvidos para o seu sistema, ele acaba sendo mais difícil de ser hackeado ou alvo de malwares, se comparado com o Windows. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima!